Oi, meu nome é Melk e há algum tempo atrás eu assisti Oppenheimer e hoje eu estava lembrando sobre Oppenheimer e sobre as diferenças que existem nas narrativas contadas por Oppenheimer e por O Túmulo dos Vagalumes. Então, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre isso e sobre como essas narrativas acabam se relacionando à cultura e à forma de se produzir cinema e a forma como nós enxergamos esse passado. Antes do vídeo começar exatamente, eu quero abordar que essa ideia, a inspiração para eu falar sobre esses temas, veio do canal Echo, no vídeo que ele fala sobre o vitimismo dos Estados Unidos em relação a Oppenheimer. O vídeo tá aí na descrição. E eu tô falando algumas coisas diferentes, mas tem muitas coisas parecidas também, então se você quiser assistir esse vídeo também. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. E quando nós pensamos a respeito disso, a gente precisa pensar inicialmente sobre algo. Antes de eu falar sobre os filmes, é importante a gente pensar em como qualquer guerra é extremamente prejudicial, principalmente as pessoas que não querem e não começaram essa guerra. Quando a gente pensa sobre quem começa as guerras, essas pessoas dificilmente são afetadas pelo que acontece na guerra. Inclusive tem uma frase muito famosa que é aquela de: a guerra é onde homens jovens que não se odeiam se matam por conta de homens velhos que se odeiam, mas não têm coragem de se matar. Alguma coisa assim. Inclusive, eu acho que seria bem mais interessante se, quando as pessoas quisessem partir para uma guerra, as pessoas que quisessem fazer essa guerra tivessem que lutar. E a gente ia assistir a luta, entendeu? Igual teve lá com Popó e Vanderlei, entendeu? Os presidentes, os líderes teriam que lutar entre eles. Ia decidir alguma coisa? Eu espero que não tivesse a necessidade de precisar ir para uma decisão que fosse física, né? Que as pessoas pudessem só conversar e resolver as coisas. Mas seria mais interessante do que ter uma guerra se os dois presidentes caíssem na porrada, entendeu? Eles se lascavam, a gente ficava assistindo lá, ia ser bem mais fácil, ia precisar bem menos da ONU, que não faz quase nada, mas isso aí já é uma divagação minha. É importante pensar sobre isso, porque quem mais sofre com a guerra são pessoas inocentes, não são as pessoas que começaram a guerra. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa que mais de 200 mil pessoas faleceram nos ataques com bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Diretamente, sem contar as outras, com inúmeras sequelas, com inúmeros resultados por conta disso. Estabelecendo isso, quando nós observamos a forma como o Túmulo dos Vagalumes conta essa história, ainda que não seja uma história direta, como é em... Eu esqueci o nome do filme, alguma coisa lá, Pés Descalços, que é uma animação também que fala diretamente sobre o ataque e é bem mais visceral do que o Túmulo dos Vagalumes, mas ainda assim o Túmulo dos Vagalumes conta uma história sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa forma que o Túmulo dos Vagalumes conta essa história é uma forma, primeiro, coletiva, mais do que individual, porque não só mostra o resultado da guerra de uma maneira que envolve todas as pessoas, né? A gente tem cenas no hospital, inclusive da mãe dos meninos sofrendo lá no hospital, e aí a gente vê o resultado direto da guerra, a gente vê crianças sofrendo, porque as duas personagens principais da história são crianças, e nós temos também duas personagens principais em vez de um só, como é em Oppenheimer. Além disso, outro aspecto importante é a construção de empatia. Em O Túmulo dos Vagalumes, essa construção de empatia se dá porque, primeiro, você está vendo crianças sofrendo na guerra, e depois porque a gente está vendo de um ponto de vista de pessoas inocentes sofrendo, de pessoas que estão passando por isso sem que elas tenham merecido, que elas tenham procurado isso. E aí, em Túmulo dos Vagalumes não é tanto sobre a bomba atômica, mas ainda assim é sobre os resultados da guerra. E mesmo que isso não envolva Oppenheimer, a gente já percebe essas diferenças de narrativas. Porque quando nós pensamos a respeito de como a história de Oppenheimer é tratada no filme, a gente vai observar que em vez da parte coletiva, em vez dessa coletividade, a gente tem a individualidade. Não só o título do filme é sobre Oppenheimer, mas a história vai se concentrar nele, no que aconteceu na vida dele e em como ele sofreu por causa disso. Inclusive passa 1 hora pra falar lá como é que ele tá no tribunal. E aí se foca nesse sofrimento que o Oppenheimer passou, em vez de pensar sobre essa coletividade, sobre as pessoas que de fato sofreram. Não tô aqui pra essa discussão de quem sofreu mais em relação a isso, porque a resposta é óbvia, e porque, como o Djonga fala, né, essa questão de lutar pra ver quem sofreu mais é muita covardia. E nesse caso é ainda mais covarde, porque a vitória é óbvia, mas ainda assim a forma como a história no filme do Oppenheimer é contada, além de ser individual, é menos empática. E não é só menos empática porque não leva em conta a perspectiva das pessoas do Japão, das pessoas que foram afetadas por isso mais diretamente, mas também é menos empática porque a gente tem que criar essa empatia ou essa identificação com Oppenheimer, que de forma nenhuma é inocente.
E aí, o começo do filme traz essa perspectiva de que ele estava sofrendo porque ele estava longe de casa. Só que essa não é a tentativa de construir empatia tão forte do filme. O principal ponto de defesa do filme em relação a trazer essa história do Oppenheimer, que foi o pai da bomba atômica, colocar assim, que não faz muito sentido, porque foi um trabalho coletivo, e não foi ele que tomou a decisão final, inclusive, mas ainda assim, o ponto de justificativa deles para construir essa narrativa, do Nolan, né, para construir essa narrativa, é de que o Oppenheimer ficava muito preocupado em relação ao fato de que se os alemães fizessem isso, entende? A maior tentativa de construir essa identificação, de construir esse argumento de que por que o Oppenheimer fez a bomba atômica é esse medo dele de que o outro lado tivesse construído, tivesse feito a bomba atômica, o que aconteceria? E aí o resultado é o mesmo, eles também usaram a bomba atômica, entende? Não era a intenção do Oppenheimer, mas ainda assim ele tem responsabilidade nisso. E aí, com essa comparação em relação à empatia e à individualidade e coletividade que são estabelecidas entre esses dois filmes, agora eu vou pra bater mesmo no Oppenheimer, porque, nossa senhora, primeiro que são 3 horas de filme, sem necessidade nenhuma. Nenhum filme tem necessidade de ser feito 3 horas, porque eu, pelo menos, não aguento ficar 3 horas no ar-condicionado do cinema sem ter que ir pro banheiro. Aí eu tenho que sair no meio do filme e eu perco alguma parte interessante, tipo a cena de sexo de 3 horas do Albert Einstein com Oppenheimer. Aí vem minha outra crítica, pra que tem aquela cena de sexo? Não tem necessidade nenhuma, não muda nada no filme. Inclusive, fora o fato do Oppenheimer ser o pai da bomba atômica, ainda tem que ele trair a esposa, que ele abandonou o filho pra sair, pra trair a esposa, abandonou também a amante dele, e a amante dele era psicóloga, o que não tem nada a ver, mas só pra citar. E aí eles tentam construir essa narrativa de que, nossa, como o Oppenheimer é um homem atormentado pelos seus feitos, sendo que, pelo amor de Deus, quem é pra ser atormentado é os Estados Unidos pelo que eles fizeram. E eu sei que as pessoas que fizeram isso não estão mais vivas, algumas delas, talvez a maioria, não sei exatamente, vai ver, tem alguém vivo aí. Mas eu sei que as pessoas que fizeram isso, que construíram isso, não são culpadas sobre isso, mas quando o Nolan constrói essa narrativa de nossa, olha como o Oppenheimer sofre pelo que ele fez, pelos malefícios da guerra, porque ele nunca quis fazer isso. Ah, pelo amor de Deus, por que contar essa história dessa maneira? Tipo, primeiro que o Oppenheimer não é o grande sofredor dessa história, mais de 200 mil pessoas morreram por causa disso, e seria muito mais interessante, muito mais justo contar a história dessas pessoas. Já foi contada, mas uma perspectiva diferente poderia ser trazida em relação a isso. E a porcaria do filme tem 3 horas, não tem 1 minuto falando sobre como os japoneses sofreram por causa disso, sobre os impactos que isso teve. E aí, pior do que essa questão desse meio que vitimismo dos Estados Unidos em relação a isso, o filme todo não é pra falar sobre como a bomba atômica foi extremamente prejudicial e abriu um caminho para que a gente tivesse armas de destruição em massa. Fala um pouquinho sobre isso, mas o principal ponto é, o Oppenheimer era comunista. E aí, eu percebi que a intenção não era falar sobre como nós vivemos em um mundo de armas de destruição em massa e como essas armas podem ser usadas pro mal, porque inclusive a gente não vê o mal acontecendo. A gente não vê a visceralidade, o estrago que a bomba atômica causa, que a bomba atômica causou. A gente vê a bomba atômica bonitinha lá. Ai, nós usamos efeitos práticos. E tiraram um monte de gente que participou dos efeitos especiais dos créditos do filme. Aí é outra brisa, é outro parêntese de que, pra ficar dessa história de que nós usamos efeitos práticos, aí tira gente que fez efeitos visuais de computador dos créditos pra criar esse endeussamento de nossa, o Nolan é gênio. Ai, a origem é fantástico, velho. O filme lá que ele volta e aí ele encontra com a filha dele e viajando no tempo. Ah, para, mano. Eu gosto desse filme, mas para com esse endeusamento de trazer essa ideia de que, nossa, o Nolan é gênio, porque ele criou efeitos práticos e, nossa, a bomba atômica, nossa, é fantástica, os efeitos visuais. Ah, em vez de mostrar o que de fato a bomba atômica causa, quer mostrar a bomba atômica bonitinha, que é os efeitos práticos, os efeitos visuais, é muito linda, pelo amor. Aí essa narrativa não só faz parte desse meio que vitimismo de que, nossa, como o Oppenheimer sofreu, mas também faz parte dessa narrativa de criar essa ideia de que nós vivemos em um mundo criado pelo Oppenheimer, que tem armas de destruição em massa, só que pior do que isso, pra mim é que o ponto principal desse filme é esse julgamento dele, uma disputinha de ego entre o Tony Stark e o Oppenheimer lá. Não é uma disputa de ego somente pelo ego, motivada pela criação da bomba de hidrogênio, pela construção da bomba de hidrogênio, mas é também uma disputinha de ego e fica esse pontinho de nossa, olha só como eles tinham medo dos comunistas e como a gente ainda vive isso hoje. Ah, pelo amor de Deus, os Estados Unidos queria falar de que olha só como a gente sofreu com isso também. Ah, pelo amor de Deus.
Não vou nem falar do que fizeram em relação à bomba atômica com o Japão. Se a gente pegar de inúmeros exemplos aqui no Brasil ou na América Latina como um todo, a gente vai perceber como os Estados Unidos é vilão de um monte de história. Aí quer ficar com essa historinha de que, nossa, como o Oppenheimer sofreu. Eu tentei começar esse vídeo de uma maneira mais séria e mais culta, mas eu não consigo, porque primeiro eu tenho uma relação muito pessoal com o cinema. É uma das formas de arte que eu mais curto, que eu mais gosto, que eu mais aprecio e que eu mais consumo. Mas também porque não faz sentido nenhum quando a gente observa a forma que as coisas de fato aconteceram e a forma como elas são retratadas em Oppenheimer. Quando a gente compara, por exemplo, com o Túmulo dos Vagalumes e a gente vê a diferença nas narrativas, a gente vê a diferença que essas histórias são contadas e por que essas histórias são contadas. Basicamente é isso, não tenho como concluir esse vídeo, é só pra reclamar de Oppenheimer também, mas pensar sobre como essa narrativa é contada e qual é o propósito de se contar essa narrativa, qual é essa ideia de se construir essa visão do Oppenheimer e essa visão em relação à bomba atômica que ignora de fato quem sofreu de fato por conta disso, e como essas narrativas acontecem muitas vezes e os resultados que são apresentados na vida real. E eu concluo tudo isso dizendo que era melhor ter assistido só Barbie mesmo.